Exatamente, Astério Moreira. Infelizmente, as pessoas continuam não dando tanto valor às orientações que são dadas direto, principalmente pela Defesa Civil, no que diz respeito a essa questão dos afogamentos, com ou sem mortes. Foi registrado um afogamento com morte de um rapaz de 22 anos. Era o João Pedro Peixoto do Carmo. Ele que pulou de cima de uma ponte, em um balneário, segundo informações dos amigos, no sábado, na noite anterior. Passou o sábado bebendo, brincando, vou lá tirar ressaca. Nessa de vai lá tirar ressaca, ele pula de cima da ponte e boia somente as suas sandálias. Quando os amigos viram, se desesperaram, corre, chama a Defesa Civil, chama bombeiro. O rapaz foi resgatado, levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Então a gente decidiu vir aqui, vamos conversar aqui com o Coronel Falcão, uma pessoa que as pessoas estão cansadas de ver, olha, acho que não se cansa, né, porque não aprende, mas que está o tempo inteiro dando orientações com relação a essas questões de afogamento. Coronel, ainda tem muita chuva pela frente, rio subindo, rio descendo, igarapés, açudes, então tem que insistir nessa questão aí de orientação das pessoas, porque o perigo é iminente. A orientação ela é muito importante e nós lamentamos, infelizmente, que mortes assim ainda aconteçam, justamente porque, infelizmente, as pessoas negligenciam sua própria segurança. Ainda mais quando se trata de rios, de igarapés, de açudes, saltar de pontes, o que acontece com frequência aqui também em Rio Branco, né, nos nossos igarapés, aqui no Rio Acre também acontece, e isso acaba tirando vidas. Então, anualmente, nós temos inúmeras mortes acontecendo por afogamento e muitos afogamentos também. E isso faz com que a gente reforce a questão das orientações para que as pessoas compreendam que a sua segurança em primeiro lugar, que a água não se brinca. Nós já dissemos que água no umbigo, sinal de perigo, tenha muito cuidado. Água no peito, faltou respeito. Então, de qualquer maneira, a gente precisa dessas orientações para que as pessoas não se aventurem nos rios, igarapés e açudes, também represas. Agora o detalhe que o senhor falou é o seguinte, o número de mortes por afogamento, ele é infinitamente menor do que o número de afogamentos, que pode deixar sequelas, como também pode não deixar, mas, por exemplo, o senhor falou que dá uma média de 40 mortes por afogamento, mas esse número, em se tratando de afogamentos que não chegaram à morte, é muito grande. Sem dúvida, nós multiplicamos pelo menos entre 10 a 12 vezes para cada morte o número de afogamentos. Então aqui no Acre nós temos uma média, uma estatística entre 45 a 50 mortes por afogamentos durante o ano. Isso nós multiplicamos por 12, vai dar em torno de 600 afogamentos. Até mesmo porque cada afogamento ele tem 6 graus o afogamento, então só no grau 6 ele vai causar morte. No 1, 2 e 3 são leves, né? Precisa às vezes de atendimento médico, e no número 4 e 5 deixa sequelas. Então tudo isso é muito forte. Lembrando também que basta a pessoa não respirar durante 1 minuto a 1 minuto e meio, isso e fazendo com que líquido chegue aos seus pulmões para causar a morte por afogamento. Então, mais uma vez, a gente pede e orienta as pessoas que não brinquem. Até mesmo quando o rio está com baixo nível, que é no verão, lá para agosto, julho e agosto, mesmo assim nós temos aqueles famosos panelões que pode ter uma profundidade de 4, 5 metros, já é suficiente para matar e se afogar pessoas. Coronel, uma outra combinação que não dá certo de jeito nenhum, e a maioria das mortes que a gente acaba registrando exatamente são causadas por essa combinação: álcool e vou tirar ressaca tomando banho de rio. Isso é uma combinação altamente perigosa e que pode ceifar vidas, né, no caso. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, naturalmente os seus reflexos vão ficar alterados, vai diminuir. Entrando numa água com correnteza, você perde até a noção de direção. A partir daí, para acontecer o afogamento com morte, é muito rápido. Então, se beber, não entre na água. Então, e também a questão da ressaca, como nós estamos falando aqui, a pessoa ainda está com os efeitos da bebida, onde o seu organismo não está em perfeito funcionamento. Então, tudo isso é motivo. Até mesmo, Rose, se a pessoa acabou de se alimentar, não deve entrar na água também, porque nesse momento todo o nosso corrente sanguínea vai para o estômago para a digestão, faz com que a pessoa tenha raciocínio lento, também podendo causar afogamento. Então, nem precisa ser só a bebida alcoólica, mas se alimentar, mantenha-se fora até que o seu organismo volte a funcionar normalmente. E outra coisa que nós deixamos aqui de alerta é que a maioria das pessoas que morrem por afogamento são pessoas que sabem nadar. Então, às vezes, a autoconfiança também leva a essa situação.
Portanto, você preserve a sua vida, não fique pulando de pontes, aqui no caso de Rio Branco, nos igarapés. Nós temos mortes nos igarapés, um volume de água muito alto que nós estamos agora com correntezas muito fortes. A pessoa pode ficar presa, pode cair em cima de uma tora de madeira, são inúmeros os riscos que a água oferece. Então, nada melhor do que você se manter em segurança. Agora, já que a gente está aqui às margens do Rio Acre, não poderia deixar de falar nesse período que nós estamos. Está chovendo bastante e aí as pessoas se questionam, está terminando março, vai começar aí o mês de abril, provavelmente não teremos mais inundação, alagação, como a gente chama aqui. Ainda corre esse risco de o rio subir de uma hora para outra daquele jeito que só o Rio Acre sabe subir e acabar pegando todo mundo, aspas, de surpresa, porque a gente sabe que a Defesa Civil está alerta para isso? Exatamente. Infelizmente, o nosso risco ele não vai cessar antes da primeira quinzena de abril. Então, nós estamos na segunda quinzena de março, nós temos ainda praticamente quase um mês pela frente para ter o risco de inundação. O Rio Acre está próximo dos 10 metros agora, e significa dizer que em 3 dias de chuva, como aconteceu no final de semana passado, ele pode aumentar 3 metros, 3 metros e meio, e isso alcança uma cota de alerta ou até mesmo uma cota de transbordamento. Por isso, a gente não pode descansar. Nós temos alerta laranja nesse momento de intensas chuvas que podem acontecer, como já está acontecendo, então não é um momento de descanso. Nós não temos ainda o cessamento dos riscos de transbordamento e risco de situação de alerta. Além do que, fora disso, nós temos muitas enxurradas, nós temos movimentação de massa, a Defesa Civil está diariamente fazendo mudanças e retirada de famílias, tudo em decorrência das fortes chuvas que têm acontecido. Alagamento é praticamente recorrente, nós temos praticamente todas as vezes que a chuva ultrapassa 30 milímetros, nós já temos alagamentos, e é assim que nós trabalhamos, dizendo que esse período chuvoso nós vamos continuar com muito trabalho ainda pela frente com esse risco de transbordamento. Muito obrigada, Coronel Facão, como sempre muito solícito, e a gente decidiu fazer novamente essa matéria aqui, decidiu vir aqui para as margens do rio, vim falar sobre a história desse rapaz e vim fazer todo esse alerta porque infelizmente as pessoas continuam não levando a sério, brincando, acreditando que é só uma água, eu sei nadar, como ele falou, a maioria das pessoas que se afogam são exatamente pessoas que sabem nadar, porque não, tô de boa, sei nadar. Mas como é que é, só para finalizar aqui, como é que é a história da água no umbigo? Água no umbigo, sinal de perigo, e água no peito, faltou respeito. Então não vamos faltar com respeito à vida e fica o alerta aí para todo mundo. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.